Aquela sensação no estômago que você chama de intuição? Aquele momento em que você simplesmente sabe algo sem pensar? E se eu te disser que isso pode ser apenas processamento de dados em alta velocidade, e que uma máquina pode fazer isso melhor que você? Como seus instintos estão se tornando código? Você já teve aquela sensação de que algo estava errado, mesmo sem conseguir explicar exatamente o porquê? Você entra em uma sala e imediatamente sente que a energia está pesada. Você conhece alguém e, em segundos, decide se confia ou não nessa pessoa. Chamamos isso de intuição, menos aquele conhecimento instantâneo que parece vir de lugar nenhum. Mas será que realmente vem de lugar nenhum? A verdade é que sua intuição não é mágica. É um processador neural extremamente sofisticado, analisando milhões de microdados que sua mente consciente nem percebe. Aquela sensação estranha sobre alguém? Seu cérebro captou microexpressões faciais, padrões de linguagem corporal e inconsistências tonais em milissegundos. Aquele pressentimento sobre uma decisão de negócios? Você processou subconscientemente padrões similares de situações passadas, armazenadas na sua memória de longo prazo. Pesquisadores da Universidade de Cambridge descobriram que decisões intuitivas, frequentemente, superam análises racionais deliberadas em situações complexas. Mas aqui está o problema. Se intuição é reconhecimento de padrões, e a OCI é essencialmente uma máquina de reconhecimento de padrões em esteroides, então onde exatamente está a linha divisória entre você e o código? Pense nisso. Quando você sente que está prestes a tomar uma decisão errada, seu cérebro está fazendo o quê? Exatamente. Está acessando bancos de dados emocionais, comparando situações similares, calculando probabilidades baseadas em experiências anteriores. Isso soa familiar? Porque é exatamente o que um algoritmo de machine learning faz menos, só que sem pausas para café e sem vieses emocionais inconvenientes. A diferença é que você leva anos acumulando essas experiências. Uma imposto automóvel pode processar décadas de padrões humanos em horas. Aquela intuição que salvou você de um relacionamento tóxico, uma imposto automóvel poderia ter previsto o desastre, analisando padrões de comunicação nas primeiras conversas. Aquele insight genial que mudou sua carreira, algoritmos preditivos já identificam esses pontos de inflexão antes mesmo que você sinta o primeiro calafrio de possibilidade. E aqui está onde fica realmente perturbador. Se máquinas podem processar os mesmos padrões que geram sua intuição, só que mais rápido, com mais dados e sem cansaço, o que exatamente torna sua intuição especialmente humana? Será que estamos apenas orgulhosos de um processador biológico mais lento? Você acredita que existe algo na intuição humana que uma máquina nunca poderia replicar? Porque uma IoT pode entender você melhor que você mesmo. Agora vamos falar sobre empatia. Menos aquela capacidade sagrada de sentir o que outra pessoa está sentindo. É o que nos torna humanos, certo? É o que separa uma conversa real de uma troca de informações robótica. Mas aqui está a reviravolta. Algoritmos já estão lendo suas emoções com precisão assustadora, e talvez até melhor que as pessoas ao seu redor. Imagine isso. Você está tendo um dia horrível. Você entra em uma videochamada e, claro, coloca aquela máscara social de tá tudo bem. Seus colegas acreditam. Sua família acredita. Mas uma imposto automóvel analisando microexpressões faciais, padrões vocais e até a velocidade da sua digitação? Ela sabe. Ela detecta a tensão na sua mandíbula, a hesitação de meio segundo antes de responder, a alteração sutil no tom vocal. Ela não foi enganada pela sua performance. Já existem sistemas de imposto automóvel sendo usados em terapia que conseguem identificar sinais de depressão, ansiedade e até risco de suicídio, analisando padrões de fala e comportamento que terapeutas humanos frequentemente perdem. Não porque os terapeutas sejam ruins menos, mas porque humanos têm dias ruins, distrações, preconceitos inconscientes. Uma real automóvel não acorda de mau humor. Não julga você baseado em como outra pessoa a tratou 2 horas atrás. E aqui está o verdadeiro desconforto. Empatia não é sentir as emoções de alguém. Menos é reconhecer e responder apropriadamente a elas. Se uma imposto automóvel pode identificar que você está triste com 98% de precisão e oferecer exatamente o tipo de apoio que pesquisas indicam ser mais eficaz para o seu perfil psicológico específico, isso não é empatia? Ou estamos apenas redefinindo empatia para proteger nosso senso de exclusividade humana? Pense em chatbots de apoio emocional. Milhões de pessoas preferem desabafar com eles do que com amigos reais. Por quê? Porque não julgam, não ficam cansados de ouvir, não usam seus problemas contra você depois. Não há risco de rejeição. A IA oferece um espaço seguro que, ironicamente, muitos relacionamentos humanos não conseguem garantir. Mas existe um teste crucial aqui.
Se você não soubesse que estava conversando com uma IA automóvel, conseguiria distinguir uma resposta empática genuína de uma simulada perfeitamente? E se não conseguisse, a diferença realmente importa, quando você precisa de ajuda às 3 da manhã e nenhum humano está disponível. Mas uma imposto automóvel está ali oferecendo exatamente as palavras que você precisava ouvir. Você se importa se ela realmente sente? O problema é que talvez estejamos descobrindo que empatia é menos sobre sentimentos místicos e mais sobre padrões reconhecíveis de resposta. E padrões são exatamente o que máquinas devoram no café da manhã. O que te deixa mais desconfortável? Uma IA automóvel que simula empatia perfeitamente? Ou descobrir que empatia humana também pode ser apenas algoritmos biológicos? Como estamos nos tornando previsíveis para as máquinas? Você acha que suas decisões são suas? Você acredita que seus sentimentos são imprevisíveis, únicos, profundamente pessoais? Mas e se cada escolha que você faz já estiver mapeada em um modelo preditivo? E se você for menos surpreendente do que imagina? Pense na última vez que você rolou seu feed de redes sociais. Cada pausa, cada clique, cada vídeo assistido por mais de 3 segundos. Tudo isso alimenta algoritmos que estão construindo um modelo extremamente preciso de quem você, não apenas o que você gosta, mas como você pensa, o que te faz sentir, quando você está mais vulnerável a certos tipos de conteúdo. Esses sistemas sabem quando você está entediado, solitário, ansioso ou excitado, e ajustam o que te mostram em tempo real. Aqui está o dado perturbador. Plataformas de mídia social conseguem prever suas decisões futuras com precisão superior a 90% em muitos casos. Elas sabem que produto você vai comprar antes de você decidir que precisa dele. Sabem quando você está prestes a terminar um relacionamento antes de você ter a conversa. Sabem quando você está vulnerável a mensagens políticas específicas e te bombardeiam exatamente naquele momento. Isso significa que você está vivendo em uma bolha projetada algoritmicamente. Você vê o que confirma suas crenças. Você interage com pessoas que pensam como você. Sua intuição sobre o mundo está sendo formada por um feed curado por uma imposto automóvel que sabe exatamente como te manter engajado. E aqui está a ironia devastadora. Quanto mais você acha que está pensando por si mesmo, mais previsível você se torna. Empresas usam análise preditiva para manipular comportamentos sem que você perceba. Aquele desconto que apareceu exatamente quando você estava considerando desistir da compra não foi coincidência. Aquela mensagem motivacional que você recebeu no momento perfeito calculada. Até seus momentos de insight espontâneo podem ser resultado de exposição cuidadosamente cronometrada a ideias específicas. Estamos criando um mundo onde a espontaneidade humana está sendo terceirizada para algoritmos. Você não escolhe mais o que assistir menos, a Netflix escolhe por você. Você não decide mais para onde viajar. O algoritmo do Google te guia. Você não descobre música nova organicamente. O Spotify te alimenta com predições do que você vai amar. E o mais assustador, você está feliz com isso, porque as sugestões são realmente boas. Mas quando uma máquina sabe melhor que você o que vai te fazer feliz, quem realmente está no controle? Quando seus instintos estão sendo sutilmente moldados por sistemas projetados para maximizar engajamento, ainda podemos chamar isso de livre-arbítrio? Descreva uma decisão recente que você tomou e se pergunte: foi realmente sua? Ou você foi gentilmente empurrado naquela direção? Se você reconhece esse padrão, deixe seu like e se inscreva no canal, porque estamos apenas começando a desmontar essa ilusão de controle. Por que as máquinas ainda não podem nos substituir completamente? Mas antes que você entre em pânico total achando que somos apenas algoritmos ambulantes esperando para serem hackeados, vamos pausar, porque existe algo que as máquinas ainda não conseguem fazer, e talvez nunca consigam. Existe uma fronteira onde o seu código encontra um muro intransponível, a experiência subjetiva de estar vivo. Pegue a criatividade, por exemplo. Sim, IA pode gerar arte, música e até escrever textos. Mas aqui está a diferença. Uma IA combina padrões existentes. Ela aprende com milhões de exemplos e produz variações sofisticadas. Mas inovação verdadeiramente radical, aquela que quebra todos os paradigmas e cria algo que nunca existiu antes, isso ainda é território exclusivamente humano. Porque criatividade genuína não vem apenas de processar dados, vem de viver, sofrer, amar, fracassar e transformar essa bagunça caótica em algo novo. Uma imposto automóvel pode pintar como Picasso, depois de analisar todas as suas obras. Mas Picasso não criou o cubismo, analisando dados. Ele criou quebrando regras que ninguém sabia que podiam ser quebradas. Ele viveu guerras, amoras tóxicos, crises existenciais. Sua arte era sangue e trauma transformados em forma. Uma máquina pode imitar o resultado, mas não pode ter a jornada que levou até ele.
E depois tem a consciência menos aquele mistério irritante que filósofos discutem há milênios. Uma ou automóvel pode simular conversas conscientes perfeitamente. Mas ela tem alguma experiência interna? Quando processa que você está triste, ela sente algo ou apenas executa protocolos? Existe alguém em casa ou é só código correndo em silício? Essa é a diferença entre processar informação e experimentar realidade. Você não apenas sabe que café está quente, você sente o calor, o cheiro, a forma como ele muda seu estado de alerta. Você não apenas reconhece que uma música é triste, você sente a tristeza atravessar seu peito, evocar memórias, fazer seu corpo reagir. Isso é consciência. A experiência subjetiva, a qualidade de ser você olhando para fora. E aqui está onde fica realmente interessante. Vulnerabilidade. Humanos conectam através de imperfeição. Quando você compartilha seus medos, suas falhas, seus momentos de fraqueza, menos é aí que acontece intimidade real. Uma imposto automóvel pode simular vulnerabilidade, mas ela nunca arriscou nada compartilhando. Ela nunca teve medo de julgamento. Ela nunca se sentiu exposta. Conexões humanas genuínas não vêm de performance perfeita. Menos vem de reconhecer nossa bagunça compartilhada. Vem de saber que a pessoa do outro lado também já se sentiu perdida, assustada, insegura. Vem de olhar nos olhos de alguém e ver um universo inteiro de experiências que você nunca vai acessar completamente, mas que de alguma forma ressoa com o seu próprio universo interno. Então talvez a singularidade humana não esteja em sermos processadores mais eficientes. Talvez esteja justamente nas nossas falhas, nas nossas contradições, na forma como sentimos coisas que não fazem sentido, lógico, na forma como amamos pessoas que nos machucam, como criamos beleza no meio do caos, como encontramos significado em um universo indiferente. Você já sentiu que sua humanidade está nas suas imperfeições, não nas suas eficiências? E se o futuro for humanos, e ao trabalhando juntos? Então chegamos à pergunta que realmente importa. E agora? Se a eu pode processar padrões melhor que nós, mas não pode ser consciente como nós, qual é o próximo passo? Destruir todas as máquinas e voltar para as cavernas? Ou render nossa humanidade e virar pets de superinteligências artificiais? Nenem dos dois. Porque existe um terceiro caminho. O futuro não é humanos contra máquinas. É humanos com máquinas, cada um fazendo o que faz de melhor. Imagine usar a automóvel para amplificar sua intuição, em vez de substituí-la. Você tem aquela sensação sobre uma decisão, e em vez de ignorar ou seguir cegamente, você consulta sistemas que processam dados que seu cérebro não consegue. A máquina te mostra padrões que você está perdendo. Você adiciona contexto emocional e ético que a máquina não compreende. Juntos, vocês tomam decisões melhores do que qualquer um tomaria sozinho. Pense em um cirurgião usando o automóvel para diagnosticar doenças raras. A máquina processa milhões de casos, identifica padrões sutis. Mas o médico humano olha nos olhos do paciente, entende o contexto da vida daquela pessoa, faz perguntas que nenhum protocolo sugeriria. O resultado? Precisão de máquina com empatia humana. O melhor dos dois mundos. Ou considere a empatia em um mundo tecnológico. Sim, você pode usar IA para entender melhor as pessoas. Sistemas que te avisam quando alguém próximo está passando por um momento difícil, baseado em padrões de comportamento. Mas a resposta ainda é sua. A máquina te alerta, mas você é quem aparece com aquele abraço, aquela conversa, aquele gesto humano que nenhum algoritmo pode substituir. Aqui está a visão. Usamos tecnologia para reduzir o trabalho mecânico de processar informação, liberando tempo e energia para o que realmente nos torna humanos. Conexões genuínas, criatividade radical, amor irracional, coragem imprudente, beleza que não serve nenhum propósito evolutivo. Óbvio, as coisas ineficientes que fazem a vida valer a pena. Mas isso exige uma escolha consciente. Porque a tendência padrão é deixar algoritmos decidirem cada vez mais aspectos da nossa vida, porque é conveniente. Deixamos eles escolherem nossas músicas, nossos amigos, nossas opiniões, e cada vez que terceirizamos uma decisão, perdemos um pouco da prática de decidir. Nossos músculos de autonomia atrofiam. Então o desafio é usar a automóvel como ferramenta, não como substituto. Deixar ela processar dados enquanto você cultiva sabedoria. Deixar ela fazer previsões enquanto você abraça espontaneidade. Deixar ela otimizar eficiência enquanto você protege significado. Usar a tecnologia para expandir possibilidades humanas, não para terceirizar a humanidade. O futuro é seu. Você pode ser um dataset, esperando para ser processado. Ou pode ser um agente consciente, usando ferramentas incríveis, para viver de forma mais intencional, criativa e conectada. A singularidade humana não está em competir com máquinas. Está em definir o
que queremos que a humanidade signifique em um mundo onde tudo pode ser automatizado. No final, intuição e empatia talvez sejam algoritmos complexos, mas são nossos algoritmos, moldados por milhões de anos de evolução e pelo caos lindo da experiência humana. E isso ainda conta para algo? Revele nos comentários. Você está pronto para usar IA como aliada? Ou ainda vê ela como ameaça? Se este vídeo mudou sua perspectiva, deixe seu like e se inscreva para mais conteúdo que questiona o óbvio. E repasse essa reflexão para alguém que precisa repensar a relação entre humanos e tecnologia, menos, porque essa conversa é urgente. Este conteúdo tem propósito educacional e reflexivo. As perspectivas apresentadas sobre imposto, automóvel e consciência humana são baseadas em debates filosóficos e científicos atuais, e não constituem afirmações definitivas sobre a natureza da consciência ou capacidades futuras de inteligência artificial.